Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trago para você um curso básico do Bubble e um curso básico, um curso prático, um curso na prática para você aprender a maioria dos requisitos que você precisa para desenvolver qualquer tipo de aplicação. E para isso eu escolhi o Instagram para a gente fazer o clone dele e você aprender vários fundamentos a partir desse aplicativo. E você vai aprender a fazer cadastro e login, um pouco sobre responsividade, workflows e também a parte de manipulação de dados e criação de banco de dados. Tá? Então faz o seguinte, se você está empolgado por esse vídeo, você quer criar um Instagram, prepara a pipoca que a aula já vai começar. Vamos lá! Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, porque só aqui eu te trago todas as semanas dicas e tutoriais sobre o desenvolvimento de aplicações web utilizando o Bubble, tá? Bem galera, o primeiro passo eu vou mostrar para vocês aqui o que é que a gente vai fazer, tá? Primeiramente, mostrar o que é que a gente vai fazer. Nós vamos aprender aqui alguns conceitos básicos, tá? Do Bubble e alguns conceitos que vai lhe levar a outro nível nesse vídeo hoje, tá? A gente vai aprender cadastro de usuário e login, vai aprender um pouco sobre responsividade, banco de dados, workflows e criação de páginas dinâmicas e manipulação de dados, tá? O que é que a gente precisa para criar o Instagram? A gente precisa seguir esses 10 passos, são 3 e mais 7 aqui, tá? Nós vamos aprender a configurar o banco de dados, que é o primeiro passo aqui. Construir a landing page, eu já construí em vários outros vídeos também. Eu não estou vendo necessidade de construir ela toda, eu vou mostrar mais ou menos como é que eu criei, para vocês criarem aí, tá? E os workflows, a gente vai criar tudo passo a passo. Isso aqui, o restante vai criar tudo passo a passo, tá? Então, quais páginas a gente irá criar? Iremos criar perfil do usuário, a página inicial do feed, onde aparecem as fotos, tá? De quem você segue, suas fotos. Como criar um novo post, uma página de comentários e a página do perfil do usuário, tá? Então, vamos lá, vamos começar aqui rapidamente. Aí não pode perder tempo. Seguinte, aqui é uma landing page, tá? Eu já criei aqui a landing page do Instagram para você fazer o cadastro, fazer login. E vou mostrar mais ou menos aqui como é que eu fiz essa landing page, tá? Aqui é um grupo, só um grupozinho aqui mesmo. Eu coloquei outro grupo aqui e dentro desse grupo eu coloquei uma imagem do background aqui. Você remove o estilo dele aí e põe o background como imagem. Você vem aqui, ó, estilo, vai estar como default, alguma coisa assim. E você remove, altera o estilo background para a imagem e coloca a imagem que você quer aí, tá? Algumas outras configurações, centralizar a imagem, você marca essas 3 caixas aqui, tá? E, voltando aqui também, você coloca a máxima largura aí de 100% também, tá? E põe essa caixa aqui também, ó, collapse, tá? Eu criei aqui um formulário, criei um grupo aqui com um formulário do Instagram, tá? E criei alguma condicional aqui para ele, tá? Quando a página for menor que 330, a cor do background vai ficar a mesma cor da página de fundo, tá? Veja que ele aqui é branco e a página de fundo é outra cor. E por que isso? Porque ele vai fazer isso aqui, ó. Vamos colocar aqui no iPhone 5. Ó, veja que ele já ficou da mesma cor do fundo, tá vendo? Então é pra isso que eu coloquei. Para que a gente pode colocar também para assumir essa borda aqui, tá? E vamos colocar em responsive aqui pra gente ver como é que tá. Ó, veja que ele tá branco, assim que a gente vai reduzindo até 330 e aí ele torna a mesma cor. Faltou aqui a gente colocar aqui a borda, mas você pode alterar aí também, tá? Você pode vir aqui e colocar aqui para a borda color, você bota aí toda branca, porque aí ela vai sumir também, tá? Isso é questão só de estética aqui na responsividade, tá? Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Dentro desse grupo, vamos aqui para a árvore aqui.
Ó, temos o grupo formulário, que é esse grupo aqui. Nós temos dois grupos dentro dele. Tem esse grupo cadastro, tá? Que é para você fazer o cadastro. Você realizar o cadastro. E como é que a gente vai fazer esse cadastro? Se você ainda não viu isso, eu vou fazer um passo a passo aqui agora para você aprender a fazer um cadastro de usuário. Você vai vir no botão que você quer. Lembre-se de criar esses inputs aqui, todos com o nome, tá? Para você lembrar na hora que for fazer seus workflows lá. Então aqui o e-mail, e lembre também do conteúdo aqui, ó. Você mudar para o conteúdo que é o input, tá? O conteúdo aqui é e-mail. Esse nome completo, o conteúdo é texto. Nome de usuário, conteúdo texto também. E a senha, o conteúdo é uma senha, tá? Password. Beleza. Vamos aqui agora para o botão cadastro. Clica duas vezes no botão cadastro. E agora você vai vir aqui, ó, iniciar o workflow. Você clica aqui e você vai procurar aqui, ó, account sign the user app. Você clica nele aí e vai criar isso aqui. Se você criar isso aí, você vai vir aqui, ó, e-mail. De onde é que você quer salvar o dado? Do input, e-mail, cadastro. Que é esse input aqui, ó, tá? Input, e-mail, cadastro. E a senha? A senha vai vir do input, senha velho, que é dessa senha aqui. Beleza? Temos mais dois dados aqui na tabela, que é o nome completo e o username. Você puxa dos mesmos inputs lá. Esses inputs aqui, ó. Nome completo e nome de usuário. Tá? Feito isso, o usuário já está cadastrado, ele já cadastra o usuário. Beleza? Agora vamos para o grupo login. Esse aqui é um grupo login. Você vai fazer a mesma coisa. Ó, o input aqui, o nome tá input, e-mail, login. Input, senha, login. Você vai vir aqui no botão que você quer fazer a ação. Clique em iniciar um novo workflow. Você vai vir aqui em account. Log the user in, tá? Clique aí. Você vai fazer isso aqui. O e-mail, você vai puxar do input, e-mail, login, velho, input, senha, login. Que são esses dois inputs que você criou, tá? Beleza. Agora, você tá vendo, tem dois grupos diferentes aqui, não é isso? Então, como é que a gente vai fazer para aparecer um e aparecer o outro, quando você quer? Eu criei aqui, ó, ainda não possui cadastro, é um botão, tá? Um texto que eu transformei em botão. Então, eu criei um custom state aqui, dentro desse grupo. O que é custom state? Custom state são variáveis, tá? Para pessoal de programação. É algo que você pode chamar a qualquer momento e usar ele a qualquer momento. E temporário também, tá? Vamos lá. Você vem aqui no grupo. Vem nesse izinho aqui, ó. Clica aqui. Não foi aqui, então foi na página que eu criei. Vem na página, clica aqui no izinho. Tá aqui, ó. Coloca um nome no custom state. Vai vir aqui, ó. Adicionar novo custom state. Você coloca o nome que você deseja aí, tá? E escolhe o formato. O formato que eu escolhi é do tipo texto, tá? Aqui, ó, login cadastra o nome e o tipo dele é texto, beleza? Então, quando você clicar nesse botão, você vai vir aqui, ó, iniciar o workflow. Ele tá aqui, tá vendo? Set state login cadastro. Como é isso que você faz? Você vai vir aqui, ó, elements action, set state, index foi onde você criou o custom state, tá? Qual o custom state? Login cadastro, foi o que você criou. Então, o texto ainda não possui cadastro, então você quer cadastrar. Então você vai para o grupo cadastro. Aí você digita grupo cadastro, que é o que está aqui, ó, cadastro, beleza? E nós temos dentro desse grupo login uma condicional. Quando o index login cadastro is login, esse elemento é visível, tá? O grupo aqui está aqui, ó, ele não é visível quando essa página carrega, tá? Nós vamos carregar ela via custom state. Então, vamos colocar essa condicional aqui. O index, login, cadastro e is login, essa página é visível. Esse grupo, na verdade, é visível, que é o grupo login. E o grupo cadastro é visível quando o index, login, cadastro e cadastro, que é o custom state que você criou, tá? A mesma coisa, o mesmo passo, a gente vai criar aqui, já possui cadastro. Você clica em iniciar o workflow e seleciona o seu custom state, o state na página, login, cadastro, login. Esse login aqui foi o nome que eu dei, entendeu? Foi o nome que eu criei aqui, login e cadastro.
Só para simplificar, eu sei quando o custom state é login, é para aparecer o grupo do login. Quando o custom state for cadastro, eu sei que vai aparecer o grupo do cadastro, tá? Então, com isso, ele fica assim, tá? Ainda não possui cadastro? Ele já mostrou o grupo cadastro, entendeu? Já possui cadastro? Faça login. Ele vem pro login. Beleza? Que mais que eu posso falar aqui? Outra coisa é em relação à responsividade, tá? Esse grupo aqui, você remove o estilo dele aí. E eu coloquei aqui, ó, aplicar. Ele vai alongar o máximo aqui de 150%, tá? E agora, uma restrição que eu coloquei foi nessa imagem aqui, uma condicional. Quando a página for menor que 850, ele não é mais visível, tá? Ele não fica visível. E vamos marcar aqui também, deixa eu ver se tá colapsando. Pronto, você marca aqui também collapse também, tá? Beleza. Vamos lá, nós vamos partir agora pro próximo passo. A gente já criou a landing page. Agora nós vamos criar a página perfil do usuário. Vamos criar a página perfil do usuário, tá? Vamos lá. Você vai vir aqui em index, adicionar a nova página. Vou colocar assim, perfil. Não vou clonar de lugar nenhum. Nós vamos criar uma página nova aqui. Beleza. Vou colocar aqui um tamanho aqui nessa página, altura de 1000, e vou colocar uma largura aqui de 1280. A largura que eu utilizo padrão, tá? Perfil. Renomear aqui o título da página. Vamos ver aqui como é mais ou menos essa página de perfil do usuário aqui no Instagram. Ela tem basicamente a foto, o nome, um botão para editar o perfil, quantidade de posts, quantidade de seguidores e quanto está seguindo, né? Vamos criar basicamente isso aqui. Vamos lá. Ele tem a barra aqui. Vamos começar pela barra. Você vai vir aqui, floating group. Floating group, ele fica flutuando aqui, tá? Então vamos criar aqui um floating group. Você vai vir remover o estilo dele. Eu vou colocar aqui o Y no 0 e o X no 0. E o tamanho dele é 1280. Alongar. Esse aqui eu vou alongar o máximo que eu posso, tá? Eu vou botar aqui, sei lá, 1000. Opa. Isso. Aqui dentro eu vou criar outro grupo para centralizar bem os elementos, tá? Então, vamos lá. Ele tem um nome Instagram, uma barra de busca. Vamos puxar aqui uma imagem. A imagem aqui do Instagram. Eu já tenho ela aqui. Vamos colocar aqui um input, né? Ele tem um input aqui no meio. Buscar. E agora ele tem alguns ícones aqui, não é isso? Eu vou colocar aqui, eu vou instalar aqui um plugin chamado Ionic Icon. Eu gosto bastante de utilizar os plugins deles. Eu não gosto de usar não gosto de utilizar os ícones a partir de texto, porque tem algumas conexões que não aceita o texto. Eu mesmo tenho um problema aqui. A minha provedora de internet não aceita exibir alguns ícones. Eu não sei o motivo, porque não entendi ainda. Por isso que eu utilizo o Ionic. Então a gente vai vir aqui no Ionic. Vamos criar aqui alguns ícones. Beleza. Vamos ver aqui um house. Não tem home. Home tá aqui. Eu vou clicar no botão direito, centralizar na vertical. Agora é um direct, né? Ctrl D. Opa,
clicar na página. Opa, não, página não, rapaz. Que é isso? No ícone, Ctrl D, 1, 2 para cima, segurando Shift ele duplica. Eu vou pegar aqui agora, é um direct. Eu não sei se tem esse aqui. Vamos colocar esse aqui, tá? Vou criar aqui embaixo, já criei esse aqui. Isso aqui não vai importar muito para o nosso aplicativo. Então vou criar logo aqui a parte, os elementos do usuário ali em si, que é o que? Uma imagem aqui. Essa imagem. Essa página aqui vai ser uma página dinâmica, tá? Ela vai ser direcionada para o usuário. Assim que você clicar em usuário, vai trazer os dados do usuário para essa página, tá? Então, nós vamos aqui, vamos tornar essa página dinâmica, que é do que? Do tipo user, tá? Não vou marcar isso aqui não. Pronto. Então, aqui na foto, você vai puxar aqui, ó. É um dado dinâmico. Cadê? Vamos lá, caras. Poxa, tô malucão. Vamos lá. Vai ser current page user, foto do perfil. Ah, cara, vamos lá. Eu já ia passando aqui, pulando algo extremamente importante, que é a criação do banco. Vamos lá, desculpe aí o passo. Acredito que a gente não viu esse passo aqui. Isso mesmo, ó, configurar o banco de dados. Configurar o banco de dados. Vamos lá. O banco de dados está configurado dessa seguinte forma: usuário. O usuário tem esses dados aqui, ó. Na tabela usuário, você cria os dados bio, que é do tipo texto, foto do perfil, que é do tipo imagem, nome completo, que é do tipo texto, posts, que é do tipo lista de posts, que é essa tabela aqui, tá? Seguidores é uma lista de usuários, tá? Seguindo é uma lista de usuários, título do tipo texto e username do tipo texto. Esses são os dados do usuário, a tabela do usuário. Agora na tabela post. A tabela post é um conteúdo do tipo conteúdo post, que é essa outra tabela aqui, tá? E curtidas a gente vai colocar como lista de usuários. Conteúdo post tem o que? Uma foto e um título, que é o conteúdo que você vai enviar para o Instagram, tá? É o conteúdo que você vai criar. E comentários vai ter o que? Vai ter o conteúdo, que é do tipo texto, e um post, que é do tipo post. Beleza? Vamos ver se está tudo corretinho aqui, como eu botei aqui. Banco de dados, user, nome, tipo texto, bio, tipo texto, seguidores, lista de usuários, post, conteúdo, post, curtidas, beleza. Título, conteúdo post, título, post, beleza, tranquilo. Vamos lá. Agora, a gente está aqui na página do usuário. Você vai vir aqui, ó, clicar 2 vezes. Agora você vai conseguir puxar isso aqui, ó, current page user, foto do perfil, tá? Vamos colocar aqui um trash. Você coloca aqui também, ó, more, processar com images, resize. Beleza. Agora eu vou clicar aqui com o botão direito, vou agrupar essa foto e vou colocar ela um pouquinho maior aqui. Vou centralizar a foto. Vou ver se está quadrado aqui. 182, 183, 182. Centraliza a foto. Centralizar na vertical também. Essa foto nós vamos colocar aqui um arredondamento. Sem não, botar 200 aqui. 200. Remove do grupo também. Você vai colocar aí um arredondamento de 200 também. Beleza. Agora, o que é que tem aqui? O nome, os posts, seguidores, o nome aqui é o nome do usuário, o nome da pessoa e o título. Beleza. Vamos lá. A gente vai puxar aqui um texto. Texto com o nome de usuário, que vai ser o quê?
current page user, nome do username aqui, beleza. Vamos remover aqui esse, vamos aumentar o tamanho da fonte, colocar um 24 aqui, beleza. Agora você vai dar um Ctrl D aí, vamos clicar aqui, criar aqui. Aqui eu vou diminuir agora essa fonte, colocar um 14. Isso aqui vai ser current page user, posts count, tá? A quantidade de posts que você fez, que o usuário fez. Então vai ser assim, count posts. Vem aqui em rich text, vamos editar aqui só para separar isso aqui. Save, beleza. Eu vou diminuir aqui o tamanho, Ctrl D, faço aqui um pouco. Próximo é o que? Seguidores, current users, seguidores, count. Você bota aqui seguidores, beleza. Agora você vem aqui, Ctrl D novamente, vamos colocar aqui seguidores e aqui seguindo, beleza. Rich text novamente, vamos separar aqui para ficar bonitinho. Aqui também. Save, beleza. Agora nós temos aqui abaixo o nome completo e um título do usuário. Ctrl D, copia aqui, vamos copiar esse nome, dar um bold aqui nele, nome completo. Vou aumentar aqui esse tamanho para até aqui, beleza. Ctrl D para duplicar o elemento e aqui eu vou colocar o título sem bold, beleza. Agora já criamos basicamente tudo aqui, tá? Vou criar só um botão aqui para editar o perfil. Ctrl D. Vamos posicionar aqui esse botão. Não tá ficando. Vou botar aqui. Vou limpar tudo. Colocar editar perfil. Beleza. Vamos aqui agora selecionar tudo aqui, tá? Seleciono todos esses elementos, clique no botão direito e agrupa. Vamos agrupar ele aqui, centralizar na horizontal. Não é bem centralizado, mas vamos deixar centralizado. Aqui abaixo nós vamos criar agora. Não vamos entrar em detalhes aqui de stories, tá? Nós vamos criar aqui essa parte de posts. Esse aqui é o meu Instagram. Vamos lá, você vai criar aqui um grupo repetidor. E vamos puxar ele aqui. Abre ele aí. Vou colocar aqui. Vou colocar só duas, tá? Ele tem quantas colunas? 3. Beleza. São 3 colunas. Vou colocar 2 linhas. Beleza. Tá bacana desse jeito. Colunas 3. Aqui dentro, qual o tipo de conteúdo que você quer aqui dentro? A gente quer fotos do usuário atual, não é isso? Então, vai ser do tipo... Não. User. Beleza. Pode ser do tipo posts. Beleza? Quais posts? Current page user posts. Beleza? Ele vai aparecer todos os posts que o usuário criar, vai aparecer aqui. Mas para isso, a gente precisa fazer isso, ó. Image, puxa uma imagem aí, vamos colocar uma imagem aqui dentro. Ele acabou criando 2. Vamos lá. Você centraliza na horizontal, centraliza na vertical.
Aqui ele não aparece nenhuma legenda, né? Não, aparece não, somente fotos. Beleza. O que é essa imagem? Essa imagem vai aparecer o quê? Você vem aqui em imagem dinâmica, inserir o dado dinâmico. Qual é? Current Sales Post, conteúdo, foto, tá? Stretch, aqui em foto, você vem em mais, processar com images, redimensionar, tá? Pronto, beleza. Aqui já aparece todos os dados do usuário que vai vir para essa página, tá? Vou criar aqui mais esses ícones aqui, pelo menos o do usuário aqui. Eu vou criar um grupo mesmo, um grupo aqui. Remover o estilo. O background vai ser uma imagem dinâmica. Imagem dinâmica aqui. Current Page User, foto do perfil. Processar com images, resize, tá? Centralizar a imagem e marque essa caixinha aqui também. Agora vamos colocar aqui um arredondamento de 100 e vou colocar uma borda aqui também sólida, tá? Beleza, deixa assim, tá bacana. Agora nós já criamos a página do perfil, tá? Agora, como é que a gente vai editar esse perfil? A gente tem que criar essa página aqui, para a gente poder editar. Nós vamos criar a página somente para editar esses dados básicos, tá? Então, vamos lá. A gente vai criar dentro dessa mesma página, tá? A gente não vai criar uma nova página. Então, vamos criar aqui, vamos aumentar a altura dessa página e a gente vai criar um grupo aqui. Vamos lá. Você vai criar um grupo aí. Ele está criando 2 grupos ao mesmo tempo. Vamos lá. Aqui mostra a foto, beleza. Foto, nome. Vamos puxar desse aqui mesmo. Deixa eu puxar desse aqui. Ctrl C, Ctrl V. Eu vou posicionar aqui mesmo. Agora a gente precisa de alguns inputs, tá? Para a gente puxar aqueles dados ali. Vai ser o que? Nome completo, placeholder. Mas é o seguinte, não vai vir, como você vai ativar esse grupo aqui, esse grupo vai estar invisível, depois você vai aparecer ele. Você quer que já puxe os dados do usuário, tá? Então, conteúdo inicial, você vem aqui, conteúdo, Current Page User, nome completo, tá? Dá um Ctrl D, vamos lembrar aqui os dados. É o nome, username, bio, site eu não criei, nome, input, username, aí você muda aqui também, tá? Para username, nome, username, bio, eu não criei o site, Ctrl D, vamos colocar aqui também, bio, beleza, o e-mail, o telefone, que tem ali naquele perfil, mas a gente não coloca, né? Não, a gente não criou esses dados. Bem, eu vou criar esse aqui para não ficar tão longo o vídeo. Então, e se você quiser criar mais dados, é só você prosseguir. Aqui você já vai visualizar basicamente tudo, tá? Então, vamos lá. Esse é o grupo editar perfil, tá? Aqui eu vou duplicar também esse texto para criar um botão a partir dele. Vou criar aqui. Bem, sem conteúdo inicial. Nossa, eu cliquei no botão errado. Vamos lá. Esse aqui tá certo, é esse aqui. Limpar a expressão. Cara, isso aqui é input, não é texto.
Tá viajando, Guto. Aqui, vamos lá, um texto. Vamos criar aqui esse texto. Remover o estilo. Vou colocar aqui no tamanho 24. Centralizado. Vou colocar assim. Salvar. Agora centralizar na vertical. Vou colocar um background também para diferenciar um pouco, né? Vou botar um verdinho, né? Esse verdinho de salvar, geralmente. Pronto. Vou botar um arredondamento de 5. Beleza, beleza, beleza. Esse grupo não vai estar visível quando a página iniciar, tá? Vamos criar aqui agora um custom state. A gente vai também um custom state para esconder esse grupo aqui, esses dois grupos, e mostrar somente esse, tá? Então vamos aqui selecionar esse grupo. Opa, confusão. E selecionar esse grupo. Clique no botão direito, agrupa os elementos, tá? Deixa eu tirar o zoom aqui para visualizar melhor. Beleza. Aqui nesse grupo vai ser o grupo, sei lá, inicial. Beleza. Vamos agora clicar na página e vamos fazer aquele mesmo procedimento que a gente fez no cadastro. Vamos criar um novo custom state. Aqui você vem aí e eu vou chamar ele de navegação. Navegação. Que vai ser do tipo texto, tá? Você pode fazer isso ou você pode simplesmente esconder o grupo e mostrar o outro, tá? Eu vou fazer isso para não complicar tanto, tá? Vou apagar aqui o custom state e vou fazer isso. Seguinte, assim que você clicar nesse botão editar perfil, eu vou até mudar aqui vou centralizar ele, centralizar na vertical, colocar um background aqui para mudar, né? Pronto, deixar ele assim. Beleza. Assim que a gente clicar nesse botão, o que é que a gente quer? A gente quer que esse grupo desapareça e esse grupo apareça, certo? Então vamos, clica nesse grupo, você aperta, seleciona essa caixa aqui, ó, Collapse, tá? Vamos colapsar esse grupo para que esse grupo venha para cima. Então vamos colocar esse grupo bem próximo aqui desse outro. Centralizar na horizontal. E centraliza o outro na horizontal também. Centralizar na horizontal. Beleza. Você clica duas vezes no botão que você quer fazer a ação. Iniciar um workflow. E agora vem Elements Action. Hide. Qual é o grupo? O grupo inicial. Que vai esconder. E Elements Action. Show. O grupo. Editar perfil. Tá? Vamos ver como é que tá ficando. Aqui ele não vai puxar nenhum usuário, nenhum nome, tá vendo? Não tem foto, não tem nada, porque não está cadastrado nenhum usuário. Mas só para você visualizar aqui. Editar perfil. Bem, já veio aqui, não está trazendo nome nenhum também, porque não tem usuário, né? Beleza, já está funcionando. Vamos lá agora aqui para alteração do cadastro do usuário. Isso aqui vai ser a imagem. Editar foto, que aqui não vai ser mais essa imagem. Vamos apagar ela, né? Não era para ser ela aqui. Você vai vir aqui, ó, Picture Upload, e vamos colocar um aí. Remove o estilo, bota um arredondamento aí de 100 e bota o tamanho aí 200 por 200. 200 por 200. Aqui, foto do perfil. E o conteúdo inicial, a gente já vai puxar a foto do perfil do usuário, tá? Da página. Então, Current Page User, foto do perfil. Processando com images. Isso aqui. Beleza. Agora, para fazer o usuário, para salvar, para você modificar o usuário, você vai fazer o seguinte: você vai vir aqui no botão salvar. Iniciar um workflow e vai vir aqui, ó, Data Things, Make a Change to Thing, tá? O que você quer mudar? Você quer mudar os dados do usuário atual, né? Ou Current Page User, né? Que é a mesma coisa.
que é que você quer mudar? Você quer mudar o bio, que vai ser o quê? Que vai ser input, cadê? Eu coloquei bio não? Ele não mudou o nome. Beleza, vamos lá, input bio. Beleza. Make a change to thing to input bio, velho. Username, input username, velho. E nome completo, o input do nome completo, velho. E agora a foto, né? A foto do perfil que vai estar no picture upload que você colocou ali agora. Foto perfil. Agora, mais um detalhe crucial aqui nessa página. Esse botão só irá aparecer porque você não pode alterar o do outro usuário, entendeu? Você só pode alterar o seu. Então, esse botão só irá aparecer, só estará aqui quando o current page user is the current user, tá? This element is visible. Ele só vai aparecer quando acontecer isso. Quando o usuário atual for o usuário da página, que é você, no caso. Se você entrar no seu, você consegue alterar. Se você entrar no perfil de outra pessoa, você não irá conseguir alterar, tá? Beleza. Vamos colocar aqui uma cor nessa barra FFF. Nesse floating group aqui, flat color, um branco, beleza. A página, vamos pegar essa cor aqui. A página é essa aqui, FA. Beleza. Esses grupos, todos esses grupos têm. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos cancelar aqui. Sai, cara. Beleza. Beleza. Aqui já está funcionando, tá? Já está funcionando o usuário. Vamos testar aqui a página do perfil. Vamos iniciar o index. Vamos criar um novo usuário aqui e vamos testar se está tudo beleza. Nome de usuário ainda não possui cadastro. Vamos lá. Eu acho que eu possuo já, tá? Vou rodar logo um aqui. App data. Aqui já tem um usuário. Vamos dar uma olhada aqui. Não tem nenhum usuário não. Vamos criar um usuário. Vamos lá. E-mail. diu.eng@hotmail.com. Gutenberg Gomes. Nome do usuário Gutão. 100 1 2 3 4 5 6. Cadastrar. Beleza, cadastrou. Veja que já cadastrou. Agora, qual o erro que está tendo aí? Ele não está navegando para lugar nenhum, porque a gente não tem a página de feed ainda, tá? Mas tudo bem, sem problema. Vamos criar a página de feed já. Aqui está o perfil. Vamos colocar no perfil aqui e vamos logar comigo mesmo aqui para a gente fazer algumas modificações. Ver se já está tudo ok ali. Vamos vir aqui em data. Agora a gente vai rodar com o meu usuário. Beleza. Abriu aqui com o meu usuário. Tem alguma coisa errada. Ele tá rodando com o meu mesmo, será? Ah, cara, porque eu não tenho... Não, era para aparecer o botão aqui, tá? Porque essa página não está direcionada para mim ainda. Por isso que não está aparecendo nada para mim. A gente não mandou dado para ela. É isso mesmo. Então vamos criar agora a página inicial do feed. Eu vou clonar dessa página, tá?
do perfil, porque eu já pego a inicial, porque eu já pego o float group ali e algumas coisas aí pra gente utilizar. Esse grupo aqui a gente não vai precisar, eu vou apagar ele. O restante a gente vai precisar. Esse aqui mesmo, esse vai ser o feed do Instagram. A gente vai usar, eu vou utilizar somente esse aqui. Eu vou alterar esse aqui. Esse conteúdo agora, desse grupo repetidor, vai ser post, certo? Vai ser post. Só que agora vai ser o que? De todos, nós vamos mostrar todos aqui, tá? Do search for posts. Beleza. Depois a gente pode fazer umas restrições aqui, mas por enquanto vou mostrar todos os posts. Esse outro grupo aqui embaixo a gente não vai precisar, mas deixa ele quieto lá. Beleza, beleza. Aqui tem a nossa foto. Eu vou alterar aqui diretamente no banco aqui alguns dados meus, tá? Pra gente visualizar ali. Nova entrada não. Cancelar. Bem, vamos aqui. Vamos alterar algumas coisas aqui. Esse grupo, você vai colocar aqui Extend Vertical Scrolling, tá? Vamos alterar esse aqui. E agora nós vamos voltar lá para a página, o index, tá? Para a gente fazer aquele esquema lá de navegação. O login. Quando cadastrar, assim que você cadastrar, o que a gente quer? A gente quer que ele navegue para a página inicial. Beleza. A página inicial está com erro também, ó. A página inicial está como dinâmica e está como usuário, porque a gente clonou ela, lembra? Então vamos vir aqui nela. A gente vai tirar isso aqui. Ela não é mais uma página dinâmica. Então temos aqui alguns erros, porque esses grupos aqui, ó, esse grupo está todo como dado dinâmico. Eu vou apagar ele. Aparecer, já assumi esses dois erros. Esse aqui também. Vamos ver onde é que está esse erro. Acredito que é aqui nesse grupo. É ali mesmo. Aqui o dado dinâmico vai ser o seguinte. Vai ser corrente user, foto do perfil. Foto do perfil. Processar com images. Beleza. Sumiu os erros, tranquilo. Vamos voltar lá no index. Workflow aqui. Assim que clicar no botão login ou entrar, a gente quer que navegue também em go to page inicial. Beleza, resolvido o problema. Vamos agora para a página inicial. Vamos agora criar a página. Como é que ele cria um post aqui mesmo? Eu não lembro. Cadê? Como é que cria o post por aqui? Não cria post por aqui. Profile, Aqui está no meu perfil, certo? Beleza. Eu não consigo criar, né? Por aqui, eu só consigo criar no celular. Será que eu consigo? Eu não sei, cara. Aparentemente não. Vamos lá. Eu vou criar aqui. Eu vou criar um pop-up, tá? Eu não vou criar uma página, não. Eu vou criar aqui um pop-up. Pop-up assim pequenininho. Onde nós vamos colocar aqui dentro dele um picture upload para você colocar a foto que você quer postar. Eu vou remover aqui esse estilo. Colocar branco aqui. Arredondamento de 5, beleza. Vou colocar assim. Envie sua foto. E vamos colocar
o input, né, que a gente vai criar um conteúdo post. Título foto, beleza. E agora vamos criar o botão para criar. Vamos lá, criar post, beleza. Remover aqui estilo, vamos centralizar, colocar um background nele aqui, botar verdinho, pronto. Criar post, centralizar ele no vertical, beleza. Agora clica 2 vezes nele e vamos iniciar o workflow. O que é que a gente quer que aconteça? A gente quer criar um novo post, não é isso? Mas primeiro a gente vai criar o que? A gente vai criar um conteúdo post, tá? Com os dados. Qual é os dados? Foto, que vai estar no picture upload foto, e o título, que está no input título foto, beleza? Assim que você criar, você vai vir, bem, assim que você vai vir aqui criar o novo post, o novo conteúdo post, você vai vir aqui criar uma nova coisa. Que coisa é essa? Agora vai ser o post. Vamos colocar todos os campos. Curtidas não vai ser marcado aqui, tá? Você vai vir em conteúdo, resultado do primeiro passo, beleza? E assim que você criar, você vai Element Section, hide o pop-up. Agora vamos colocar um botão aqui para a gente chamar esse pop-up, para a gente poder postar, né, algum conteúdo. Eu vou colocar ele aqui, vou colocar assim um maisinho, somente para a gente testar, tá? Vamos lá, vamos fazer alguns testes aqui agora. Perfil, não está aparecendo minha foto, tô achando que eu não tô logado, tá? Então eu vou colocar aqui index para a gente logar. Nome do usuário, botão. Nossa, cara, eu não mudei isso aqui, tá vendo? Tá como e-mail. Vamos lá voltar, que eu não mudei no index. É isso aí, galera. Os erros vão aparecendo. É assim mesmo. Eu acabei não mudando esse conteúdo aqui. O nome do usuário tá como e-mail. Ah, mas é isso. A gente só loga com e-mail aqui, né? Isso por enquanto. Então vamos lá. Vou botar gu.eng@hotmail.com. Foi o e-mail que eu usei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos só mudar aqui para e-mail, né? Que a gente utiliza e-mail. Logou, ele já veio para a página do perfil, tá? Veja que a foto não está aparecendo ali, mas eu vou alterar aqui agora para a gente visualizar todos os usuários. Vamos lá, eu vou editar o meu usuário aqui, colocar a foto do perfil para aparecer ali, tá? Colocar a minha foto aqui. Salvar. E vamos ver se modificou aqui. Bem, tá aqui já, tá vendo? Tá logado com o meu usuário. Então vamos... a gente não colocou. Agora vamos aqui na página inicial novamente. Nesse botão, você clica 2 vezes nele. Iniciar um workflow. E vamos mostrar o pop-up. Show pop-up. Agora a gente já pode criar a primeira postagem, tá? Vamos testá-lo agora. Clicando aqui,
ele mostra o pop-up. Vamos enviar a foto que a gente quer enviar aqui pro... Vou pegar esse aqui, colocar assim, teste 1. Acho que a imagem está grande. Teste 1, criar post. Bem, tá aqui o primeiro post criado. Vamos criar mais um. Ó, veja que os dados estão aqui ainda no pop-up, né? Isso é um erro, isso não pode acontecer. Então vamos vir aqui novamente no pop-up, no workflow, né? Criar post. Você vai vir aqui, Elements Action, Reset Inputs. Beleza, vamos atualizar. Vamos criar mais um post aqui. Enviar sua foto. Vou botar a minha aqui mesmo. Teste 2. Criar post. Beleza. Criar mais um. Vou botar aqui esse aqui. Teste 3. A foto parece que é grande. Eu nem vi. Isso aí também você pode limitar, tá, galera? O tamanho da imagem. Beleza. 3 posts criados. Agora vamos aqui. Você vai vir aqui no grupo repetidor. Clicar aqui. Vamos remover o estilo grupo repetidor. E retirar esse separato. Vai ficar mais apresentável. Veja que ele não aparece daquela forma, né? Ele aparece só uma. Isso mesmo. Vamos alterar isso aqui. Então, a linha coluna é só uma. Vamos tirar aqui esse zoom. Ele é aqui. Isso aqui é o que? Grupo inicial. Beleza. Vamos colocar aqui. Eu vou colocar somente uma linha aqui, porque a gente quer a foto bem grande aqui, né? Vamos aumentar aqui. Aí, acho que tá bacana. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50 pixels a distância até o topo, tá? Centralizou na horizontal. Ele tem aqui de quem criou e o nome, tá? Então vamos puxar aqui essa imagem, Ctrl C, colar aqui dentro, Ctrl V, 1, 2, 3, tá 25, esse aqui tá quanto daqui? 17, então 1, 2, pronto, e 5 para baixo. Isso aqui agora vai ser o que? Essa imagem vai ser um dado dinâmico, tipo Current Sales Post, Creator, foto do perfil. Vamos processar com imagens. Beleza. Aqui agora nós vamos puxar um texto. Esse texto aqui vai ser o que? Vai ser a mesma coisa. Current Sales Post, Creator, nome não. Vamos colocar username, né? Username. Beleza. Vamos ver como é que tá ficando. Esse grupo eu vou colocar ele aqui. E vamos centralizar esse. Centralizar na horizontal. Acho que ele fica branquinho, né? Fica assim. Vamos colocar ele branco também. Vem aqui nele. Formatar. Background color. Branco. Beleza. Ele tá carregando aqui o outro, tá vendo? Tá todo aqui o feed. Você tá criando aqui bem parecido com o Instagram, tá? Vamos aqui ver o que tem mais aqui.
temos um grupo repetidor exibindo os usuários. A gente pode criar esse aqui também. Vou colocar esse um pouco para baixo. Você vai vir aqui, Repeating Group. Vamos criar aqui. Ele vai ser do tipo usuário. Você vai fazer uma busca por usuários, todos os usuários. Você quer mostrar? Na verdade, aqui você vai fazer uma restrição depois para o que vocês seguem, tá? Você vai vir aqui, ó. Seguindo contains. Não é isso não. Calma. É outra restrição. Bem, você faz isso aqui. Vamos colocar uma linha só. Isso aqui agora vai ser horizontal. E a coluna, vamos botar 10 cabe? Não, vou botar aqui 8. Beleza. Eu vou copiar essa imagem aqui também, colar aqui dentro. Vamos centralizar. Centralizar na vertical. E vou aumentar o tamanho. O tamanho dele aqui 50 por 50. Por 50. Centralizar na horizontal. Centralizar na vertical. Agora eu vou agrupar novamente, tá? E vou colocar 55 por 55. Vou remover o estilo dele. Colocar um background. Qual é o background? Gradient Color. E vou pegar essas cores aqui do Instagram. Eu vou pegar esse roxo aqui, Ctrl C. Vou colar aqui no mais escuro. E vou pegar esse laranja aqui. Ctrl C. Ctrl V. Agora, vou centralizar a imagem aqui. Centralizar na horizontal. E centralizar na vertical. O grupo, nós vamos arredondar ele também, né? Você colocando com 200 aí. Centralizar novamente. Está centralizado. Tá. Vamos tirar essa linha, essa cor. Vamos colocar um branco aqui, tá? Pronto, bacana. Beleza. Vamos ver como é que tá ficando. E assim, vamos lá. Tá ficando um pouco longo. Retomando aqui. Esse grupo aqui tá certo. Beleza. Vamos aqui agora. Nós vamos criar aqui abaixo uma parte de comentários e curtidas, né? Nós vamos vir aqui Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Eu vou colocar um ícone aqui embaixo. Esse ícone aqui vai ser de curtida. Cadê? Você coloca esse ícone aqui. Dá um Ctrl D. 1, 2. E aqui um de comentário, tá? Comentário, vai ser chat. Vou colocar esse aqui. Esse aqui não que é fechado. Chat. Não tem nenhum abertinho, tem esse aqui. Beleza. Agora, ao clicar nesse botão aqui, você vai curtir a foto, não é isso? Então, você clica 2 vezes nela aí. Iniciar workflow. Você vai make a change to theme. O que é que você vai fazer? Na célula atual, no post da célula atual, você vai curtidas, adicionar o usuário atual. Beleza? Mas isso só vai ocorrer quando current users posts curtidas doesn't contain o current user. Current sales post aqui. Curtidas doesn't contain o usuário atual, tá? Agora você clica no botão direito, copia, cola e faz o inverso. Quando ele contiver, o que é que a gente vai fazer? A gente vai remover. Beleza.
Agora no coração, você clica 2 vezes aí e vamos fazer a mesma coisa. Corrente Sales Post, curtidas, contém o usuário atual. A gente vai mudar o ícone. Para qual ícone? Para esse aqui. E vamos mudar a cor para esse vermelhinho aí. Ele vai ficar assim. Beleza, bacana. Agora nós vamos criar a parte de comentários. Aqui abaixo você vai criar um novo grupo repetidor. Um grupo repetidor aqui. Grupo repetidor, comentários. Beleza. Bem, vamos lá. Aqui você vai fazer uma busca por comentários, tá? Do tipo comentários e fazer uma restrição. Qual é a restrição? Você só quer que apareça aqui os comentários referentes a esse post. Corrente Sales Post. Beleza? Vamos colocar aqui como Extender vertical. Se você quiser, aqui na verdade acho que ele bota o número fixo de células, tá? Então linhas, vamos botar 2 só. Só aparecer 2 linhas aqui. Colocar um pouco para baixo. Aumentar um pouco aqui. E aqui nos comentários, como é que fica? Tem só o criador e o comentário. Vamos criar aqui um texto. Vamos ver aqui. É um dado dinâmico. Corrente Sales comentário. Creator. Username. Vamos colocar isso aqui. Aqui o username. Ctrl D. Vou duplicar isso aqui. E aqui eu vou colocar o comentário. E vamos, se o conteúdo for grande, ele não quer que apareça, tá? Então aqui, vamos lá novamente. Conteúdo vai ser Corrente Sales comentário, conteúdo. Beleza? Beleza. Parece que tem a foto do usuário aqui. Tem não. Tranquilo. Agora nós vamos criar a página de comentários, tá? Para você fazer comentário. Então, assim que clicar aqui, você vai abrir uma página para você comentar. Então, vamos lá criar a página de comentários. Comentários. Eu vou pegar daquela do perfil lá. Vou pegar dessa do inicial. Beleza. Fica melhor que já está todo do tamanho certinho ali. Não tem isso, né? Não tem isso. E aqui vai ser essa página de comentários, vai ser uma página dinâmica agora também, tá? Que é do tipo post. Ela é referente a um post, tá? Só vai aparecer os comentários referente a um post. Aqui vai aparecer a foto o nome do quem criou o post. Corrente Sales Post, nome criado, username, a foto dele. Aqui vai aparecer Corrente Sales Post, conteúdo, beleza. Agora aqui nós vamos limpar isso aqui. Aqui vai ser Corrente Page Post. Corrente Page Post, conteúdo. Não, calma, pera aí. Ele não bota foto não, cara. Ele só manda, deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui vai ser só os comentários, não é isso? Vamos apagar. Vamos ver aqui direito como é. Comentar. Ele vai abrir uma página nova para que eu possa comentar. É aqui do lado. Beleza, tem a foto sim. Então, Ctrl Z. Aqui agora, a foto não precisa ser num grupo repetidor, não é isso? Somente os comentários. Então, eu vou tirar esse grupo repetidor daqui. Vou colocar dentro do grupo mesmo. Esse grupo eu vou apagar. Vamos criar aqui esse grupo, aumentar esse grupo. Os comentários vai vir para o lado.
Vamos lá, botar aqui. Deixa desse tamanho mesmo. Vai vir aqui. Vamos colocar aqui um pouco para cima. Todos os comentários aqui. Vai ficar um pouco apertado aqui, mas não tem nada não. Aqui vai aparecer todos os comentários, tá? Esse grupo agora, beleza, a gente vai aparecer, isso aqui pode ficar fora, cara. Tira esse grupo aqui, a gente já bota aqui tudo da página. Agora aqui, vamos pegar a imagem, colocar ela aqui. Isso aqui vai ser corrente page post, conteúdo, foto. Processar com Imagics. Beleza. Agora nós vamos criar aqui um multiline input para a gente poder criar o comentário. Vamos arrastar aqui. Eu vou pegar um botão. Beleza. E vou colocar aqui comentar. Beleza. Aqui agora em comentar, a gente vai clicar duas vezes, iniciar um workflow. E vamos criar uma nova coisa. Que coisa é essa? Nós vamos criar um novo comentário. Vamos puxar os dados. O conteúdo vai ser o que? Vai ser o conteúdo que está lá no multiline input que a gente criou. E o post vai ser o que? Corrente page post. Tranquilo? Beleza. Agora vamos voltar ali na página inicial do feed. Vamos clicar aqui. Clica duas vezes. Iniciar o workflow. Você vai vir aqui agora. Elements Action não. Você vai vir Navigation, Go to Page, página de comentários. Qual é a data que você quer, o dado que você quer enviar? A célula do post atual. O post da célula atual. Vamos atualizar e dar uma olhada aqui agora. Beleza, vamos clicar nessa foto aqui. Ele vai lá para a página agora do comentário, tá? A foto apareceu aqui, não tem comentário nenhum. Vamos criar aqui qualquer coisa aqui. Comentar. Aqui agora a gente precisa limpar esse input também e não apareceu aqui. Vamos lá. Vamos ver o que é que está ocorrendo na página de comentários. Tá 2 erros ali. Vamos ver logo quais são esses erros. É esse aqui, ó. Corrente page post. Não. Expression. Não, cara. Duas search for. Comentários. E vamos filtrar isso mesmo. Post igual a corrente page post. Atualizando. Vamos ver se funcionou. Bem, tá aqui criado o comentário, quem criou e o comentário. Se quiser criar outro aqui, comentar, vai aparecer todos aqui. Se você quiser colocar uma foto aqui do usuário, você faz aquele mesmo procedimento, tá? Vamos colocar aqui também um botão para voltar, né? Um textozinho assim para... não, a gente coloca ali no... aqui, ó. Você vem no ícone, clica duas vezes aqui, iniciar, a gente vai vir aqui, Navigation, Go to Page, página inicial. Vamos só atualizar aqui,
a gente já criou a página inicial, já criou a landing page, já criou a página do perfil do usuário, já criou a página de comentários, tá? E tá faltando o que? A gente criou o banco de page, criou o perfil do usuário, criou um novo post, publicou, a gente já publica comentários, a gente já curte posts e a gente já exibe perfis dinâmicos. Não, perfil dinâmico a gente não exibe ainda. Vamos lá, vamos fazer isso agora. Vamos lá, tá carregando aqui. Veja que ele carregou os comentários aqui também. Os outros não apareceu, tá vendo? Já está carregando os comentários que está aqui nessa imagem. Então o próximo passo é exibir o perfil do usuário. Como é que a gente vai fazer isso? Você vai vir aqui na página inicial. Eu vou colocar no nome do usuário. Você clica 2 vezes nele, iniciar um workflow. Agora você vai vir aqui em Navigation, Go to Page, Perfil. Qual é o dado que a gente quer enviar? O dado da célula atual Creator, corrente Sales Post Creator. A página lá é do tipo usuário, entendeu? Então você tem que mandar o dado de um usuário. Vamos atualizar aqui. Assim que você clica aqui, ele vai navegar para a página do perfil e carregar o perfil do usuário. Lembra que a gente colocou aqui para aparecer esse botão somente quando for o usuário atual? Então, a gente vai vir aqui, ó, meu nome já está vindo aqui, o nome completo não veio, acho que eu esqueci de colocar, mas tudo bem. Vamos lá novamente, vamos fazer um teste aqui. Eu vou criar um novo usuário para a gente ver se está tudo belezinha. Posts, ele não está puxando, tá vendo? Eu criei 3 aqui, vamos ver o que é que... Bem, galera, tem um errinho aqui nessa página, tá? Do perfil do usuário. Como eu agrupei tudo, a gente precisa informar aqui nos grupos certinho como é que vai exibir esses dados. E o seguinte, você vai colocar aqui, ó, nos posts, você vai fazer duas search for post created by current page user, tá? A mesma coisa aqui no grupo repetidor, você vai colocar do tipo post search for posts created by current page user, a mesma coisa, tá? E aí vai puxar todos os dados. Mesma coisa você vai fazer para todos os dados, tá? E esse aqui, seguidores, vai funcionar, beleza? Então, acredito que finalizamos aqui vamos colocar nessa página para ir para a página inicial também. Ficou só esse detalhezinho aí em relação ao perfil do usuário, mas de resto tá tudo funcionando beleza. Você já pode postar foto, você já pode criar comentários, você já pode curtir, você já pode não curtir. E agora só falta mesmo a gente seguir, não é isso? Então vamos ali para tá aqui na página do perfil já. A gente vai colocar um novo botão aqui. Vou copiar desse botão aqui, Ctrl C. Vou colocar aqui, Ctrl V. Aqui. Seguir. Vou mudar essa cor. Colocar esse azulzinho aqui. E um branco. 1.3. Beleza. Diminuir esse tamanho aqui. Isso aqui são só detalhes, tá, galera? Vamos lá. Assim que você clicar nesse botão, o que é que você quer que aconteça? Você quer fazer uma alteração. Em que? Você quer no usuário atual, que é você. O que é que você quer? Você quer
seguindo, você quer seguir esse usuário dessa página, beleza? E aí, para você parar de seguir, você vem aqui. Isso só vai acontecer quando o seu usuário seguindo não contiver o usuário da página, tá? Então você copia, cola e vamos fazer o contrário. Quando contiver, você vai remover. Você não quer mais seguir, beleza? E agora no botão a gente vai fazer uma alteração aqui nele quando você, que é o usuário atual, seguindo, contiver esse usuário dessa página, a gente vai mudar esse texto aqui e vai colocar um seguindo. Vamos ver como é que tá ficando aqui. Beleza. Apertou em seguir. Já seguiu. Eu já estou seguindo eu mesmo, tá? Mas isso iria acontecer com outro usuário. Agora você coloca a mesma restrição que tem nesse botão para ele não aparecer se você for o usuário da página, entendeu? Vamos clicar 2 vezes aqui. Uma nova condição. Quando o usuário atual quando current page user, cadê creator? Current page user, cadê, cara? Como foi que eu coloquei aqui no outro? Deixa eu procurar do outro aqui que eu não tô lembrado mais. Nome completo. Deu editar. Bio, username. É aqui, cara, no grupo inicial. Grupo B. Editar. Beleza. Current page user e isso current user. Eu vou copiar isso aqui. Copiar. Colar. Vamos pausar. Bem, aqui agora a gente vai colocar para ele não mostrar. É isso? Ele só vai mostrar quando não for a sua página, tá? Ele já está seguindo um aqui, tá vendo que sou eu mesmo. E seguidores não apareceu ainda, que ele não tem ninguém seguindo ele. Na verdade era para aparecer aqui em seguidores. Era para aparecer nos dois, né? Bem, galera, e eu acabei esquecendo aqui, tá? Assim que você adicionar o usuário atual na lista do usuário, da página do usuário, você tem que fazer um make change também no usuário, na página do usuário, que é esse aqui, current page user. Você vai colocar seguidores, remover, no caso aqui eu estou removendo o usuário atual, para adicionar. Essa mesma restrição aqui só vai acontecer quando ele não contenha, o usuário não contenha na página do perfil atual, tá? Então você vai primeiro fazer uma modificação no usuário atual, adicionando o usuário da página atual na sua lista, e fazer um make change no usuário da página atual, seguidores, adicionar o usuário atual, tá? E a mesma coisa aqui para remover, tá? Então, com isso, mais uma vez, estamos terminando aqui um aplicativo com sucesso. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece, deixe seu like aí, já curte aí o vídeo, se inscreve no canal
E se você quer se aprofundar um pouco mais ainda no Bubble, tem um link na descrição aí, que você pode estar adquirindo o curso da gente aí, tá? Mais uma vez, muito obrigado por ficar comigo até aqui e até a próxima.